Olá, universo condominial! Sejam bem-vindos ao Voz Condominial, o canal que tem o objetivo, a missão de levar até você diálogo que possa contribuir com a sua vida, com a sua vivência em condomínio, quer seja condomínio comercial, condomínio residencial. O objetivo é levar conhecimento para facilitar o seu entendimento neste universo condominial. Fique ligados, preste atenção, nos assista até o final, porque Voz Condominial está no ar. Eu sou o Dr. Sabino e hoje daremos voz para um assunto extremamente relevante que é AVCB. E nós temos uma pessoa especialista, expert no assunto, que é Cristiano Migoto, da empresa Migoto Processos. Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado, Demir, pela recepção. Agradeço. Boa noite a todos. Uma honra muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela confiança de todos aí. Vamos lá. Temos aqui os nossos telespectadores que estão extremamente curiosos para ouvir alguém do segmento, alguém que seja profissional sobre os mitos e verdades sobre o AVCB. Me fala uma coisa. Primeiro, o que norteia o AVCB, que são todas essas situações de bombeiro, é nível estadual, é nível federal? Explica um pouco para a gente como que funciona toda essa sistemática de normativas, abrange de nível nacional, estadual, como que funciona? O Corpo de Bombeiros ele trabalha em cima de legislação estadual. Né? Ele trabalha em cima de normas brasileiras de regulamentação, né, NBRs, onde que tem uma comissão técnica de estudos, onde que acaba depois formando as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Instruções essas que norteiam, né, os atos de aprovação de projetos, tipos de edificação em relação às suas cargas de incêndio, seus riscos, e quais são os equipamentos de combate a incêndio que Tá, devem ser instalados. perfeito. Existe alguma norma de prefeitura, legislação que interfere nisso ou não? A prefeitura ela vai seguir aquilo que ela tem de código de obras do município. Então, o código de obras, os códigos dela, a legislação dela. Quem dá o aval, na verdade, no final, de falando que aquele local está devidamente seguro em relação a combate a incêndio, a um pânico devido a um próprio incêndio que gera, é o Corpo de Bombeiros Militar, nesse caso do Estado de São Paulo. Cristiano, em relação à validade do AVCB, a gente é muito comum as pessoas terem essas dúvidas, né? Porque aqui a gente está falando de condomínios, né? Nós temos condomínios comerciais, os condomínios residenciais, mas não somente os condomínios que necessitam do AVCB. Tem empresas, indústrias, dependendo de empresas de comércio e tudo mais. Qual a validade do AVCB para o estado de São Paulo? Até 8 de dezembro de 2024, todos os autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, né, AVCB, que foram emitidos, eles para o uso multifamiliar, uso condomínio, né, residencial multifamiliar, eles tinham validade para 5 anos. A partir de 9 de dezembro, com o novo decreto, ele caiu para 3 anos para todas as edificações. Edificações exclusivas, por exemplo, você pega uma indústria química, ela vai ter o tempo dela com validade menor, né? Mas como a gente está falando aqui de condomínios, né, tanto residencial quanto comercial, a partir dessa data do novo decreto agora, vigorando a partir de 2024, dezembro de 2024, ele passou a vigorar com todos 3 anos. 2 anos ou 1 ano de validade é conforme o que o bombeiro verifica. Né? Então, às vezes, o prédio tem algo que não consiga atender nas novas legislações, o Corpo de Bombeiros coloca aquele prédio para ser renovado uma vez por ano. Ah, olha que informação importante. Então, não se aplica, não é uma regra. Uma vez tendo a VCB, ele vai ser por 3 anos. Ele tem situações específicas, mas neste caso, aí está ligado à vistoria do Corpo de Bombeiro? É ele que vai determinar esse 1 ano, 2 ou 3? Isso, exatamente. Existem prédios que foram construídos em épocas, né, muito anteriores a várias legislações, a várias tecnologias que existia na época. E hoje talvez não consiga atender, né, o que a legislação pede.
Então, isso é feito em cima de uma comissão técnica, é feita uma reunião dos oficiais do Corpo de Bombeiros, o responsável técnico do projeto apresenta uma solução e um dos itens que ele pode compor é a derrubada da validade do AVCB, né? Como o prédio às vezes não consegue atender, por exemplo, temos prédios que foram construídos com escada de emergência em leque, né? Então você não consegue, como é que você vai adequar isso? Não tem como. Então, a partir do momento que o Corpo de Bombeiros faz uma análise daquilo que ele viu, né, o vistoriante vai até o local e ver, fala, olha, a gente viu, os extintores estão em dia, os hidrantes estão em dia, porém eu tenho um item X que não atende. Então, o Corpo de Bombeiros vai falar, vamos ver na IT 43, que é edificações existentes, quais são os anos, a época que o prédio foi construído, e vai trazer para uma comissão. Fala, realmente, não tem nada aqui na legislação que a gente consegue enquadrar essa edificação. Então, monta-se essa comissão técnica para ver o que é a solução que o responsável técnico está apresentando para o Corpo de Bombeiros. Né? Fala, olha, vamos colocar plaquinha no rodapé, cai a validade para 1 ano, daí o bombeiro vai entender e vai apresentar o posicionamento dele. Então, para a gente entender melhor, o bombeiro ele vem, ele faz uma vistoria e ele faz ali todas as exigências, ele está baseando numa legislação, mas não necessariamente o condomínio ele terá que atender essas exigências junto com o corpo de bombeiro. É possível ter uma comissão interna que vai discutir a viabilidade daquela exigência ou não. Então, não é 100% aquela que precisa cumprir aquela exigência? Não é exatamente isso, é que o bombeiro ele entende, ele traz a legislação para deixar a edificação minimamente segura. Então, no caso de um pânico, para poder retirar as vidas que estão ali e preservar o meio ambiente e o patrimônio, né, exatamente nessa sequência. Então, o cuidado que o bombeiro tem hoje, né, hoje, antigamente, desde quando foi instituído, foi a segurança das pessoas em relação ao momento de precisão, né? Então, nós tivemos aí no passado incidentes aí de grande porte, como o Joelma, como o Andraus, onde pessoas pularam do prédio, por aí vai. Hoje tem um sistema muito, assim, muito efetivo, né, de evacuação de prédio, porta corta-fogo, sistema de pressurização de escada, só que isso depende da época que é construído o prédio. Então, às vezes, a pessoa se depara com uma questão que não consegue resolver. Não, o bombeiro nunca vai dar o AVCB daquele prédio. Não é bem assim. Tem uma comissão técnica de primeira instância que o profissional, ele provoca o órgão para isso, ele monta o projeto dele em cima daquilo que está assim. O historiante verificou aquilo, o que eu posso apresentar para que esse prédio fique seguro? Então ele apresenta pelo sistema do Corpo de Bombeiros um canal formal, onde que eu não sei a periodicidade, mas os oficiais se reúnem, oficiais, capitão, major, tenente-coronel, então são oficiais, tenentes, né, que eles se reúnem e falam, olha, a situação do prédio X aconteceu isso, o vistoriante viu que tem essa questão, mas foi nos apresentado essa solução, o que vocês acham disso? Aí eles tomam a decisão, indefere ou defere o pedido. Então, mas para eu entender melhor, vamos até usar o exemplo da escada caracol que você falou. É possível que o engenheiro, o bombeiro ele venha, ele faça a exigência que precisa haver adequação daquela escada. Aí vem um profissional contratado pelo condomínio dizendo, não existe a possibilidade de fazer a retirada dessa escada para construir outra. Então, é esse diálogo, é esse planejamento que pode ser levado para o bombeiro para que esse corpo, né, essas pessoas consigam entender, não abrindo mão de colocar em risco a vidas, mas entendendo que não é possível fazer a remoção daquela escada. Então, está correto o meu raciocínio? Sim, é exatamente isso. O bombeiro ele não quer que o prédio fique inseguro, ele não quer que as pessoas habitem num local onde que está inseguro. Mas ele também tem as prerrogativas dele, né, até onde que ele pode ir. A legislação deixa ele até um certo tanto. Só que nem sempre as pessoas que estão analisando, por exemplo, o projeto, eles conseguem visualizar perfeitamente o que está no local. Por isso que é muito importante o trabalho do conjunto todo, do vistoriante que foi até o local, que viu,
Às vezes o próprio oficial pode até chamar esse próprio vistoriante em algum momento. Isso aí é um trâmite interno, né? A gente não tem muito contato com isso. Mas a gente apresentando para eles uma devida solução, por exemplo, escada caracol. Mas eu tenho espaço para enclausurar essa escada por dentro do prédio? O que seria esse enclausuramento? Colocar uma porta corta-fogo? Não, não tem espaço. Se eu não tenho espaço, eu não tenho uma solução no mercado para poder enclausurar. Então, como que fica isso aí? Fala, não, o bombeiro ele permite ficar a validade de 1 ano. Então, ele vai analisar tudo aquilo que foi colocado para ele de proposta. Se ele vê que aquelas propostas foram viáveis, ele vai deferir ou vai indeferir. Às vezes defere parcialmente, né? Quer dizer, acata aquilo que está sendo apresentado parcialmente e fala, olha, e às vezes tem até plantão mesmo, né? A reunião mesmo. Marca-se uma reunião com o tenente ou com o próprio chefe da seção de atividade técnica para expor isso. Aí leva fotos, leva tudo que dá para ser feito, isso é formalizado no sistema, fica lá o que foi proposto, o que foi decidido ali, e ali foi decidido que foi orientado ao profissional a montar realmente esse canal, né, essa CTPI, que eles chamam lá. Tá. Eu vou tocar num ponto extremamente necessário quando o assunto é VCB, quando fala de incêndio. Quantidade de águas disponível que tem que ter em cada caixa, como que funciona isso? Porque o que a gente vê? Muitas vezes, alguns condomínios, eles estão, até mesmo por uma questão estrutural, eles fazem o remanejamento dessas caixas de água, ou está em cima ou vai para baixo, de baixo para cima. Então a gente tem visto isso. Óbvio que a gente sabe que o síndico tem que tomar esse cuidado, mas em relação a essa parte de quantidade de água disponível, o bombeiro também ele abre mão hoje, dentro da legislação vigente, já que alguns prédios possivelmente ele não tem essa estrutura, aplica-se o mesmo a situação para essa escada, porque até onde a gente sabe, somos leigos e ouvimos falar muito sobre isso, é sobre que tem que ter uma quantidade de X disponível de água para eventuais emergências. Qual a sua colocação a respeito disso? A reserva técnica de incêndio, né, que no caso, por que chama reserva técnica de incêndio? Os moradores, eles imaginam assim, eu tenho lá em cima do meu prédio, eu tenho 2 caixas de 10.000 litros de água, então eu tenho 20.000 litros de água de consumo para o prédio, não é bem assim. Então, digamos que o prédio, na época que ele foi projetado, e foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Naquela época solicitou 5.000 litros de água, ele pode separar em 2.500 para cada caixa ou deixar uma com 5.000 voltada para o Corpo de Bombeiros, que é a reserva técnica de incêndio. A legislação hoje, ela prevê que qualquer tipo de sistema que você vai projetar, o mínimo seja de 8.000 litros. Cada carga de incêndio, cada uso daquele local é que vai editar pelas instruções normativas do bombeiro, que é a instrução técnica, quanto que tem que ter de reserva técnica de incêndio. Então, hoje você tem situações com 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, 18.000 litros de água. Né? Se pegar uma atividade muito, assim, muito agressiva, se acontecer um incêndio, né? Um exemplo, uma madeireira. Né? Se pegar uma madeireira, por exemplo, se pegar uma indústria química, ela vai requerer uma quantidade maior de água, né? Às vezes até não dá tempo de fazer a reposição, né? A água que entra naquele reservatório, ela entra mais devagar do que o próprio hidrante puxa. Então vai chegar uma hora que o hidrante ele vai necessitar de uma água maior. A reserva técnica de incêndio, no caso, é para um primeiro combate. Então, até o Corpo de Bombeiros chegar com as viaturas dele. Né? Então, essa RTI, que a gente chama, Reserva Técnica de Incêndio, ela é projetada, e se lá no passado era 5.000, o prédio tem estrutura para aguentar 5.000, é bem difícil o bombeiro pedir para adequar essa reserva técnica de incêndio. Temos 2 caixas de 10.000, dá para colocar 8.000 litros? É lógico que fica mais seguro. Né? Aquilo que puder melhorar a normativa da época é feito, dá para fazer, né? O prédio tem estrutura. Então, hoje você tem 3 tipos de sistema de hidrante, que é o enterrado, subterrâneo, caixa d'água para baixo, nível do solo e elevado. Cristiano, em relação a essa questão do primeiro AVCB, esse primeiro AVCB ele também tem a validade
de 3 anos, que agora a legislação que fez a mudança, ou é possível ter um prazo menor, deixando para o próprio condomínio fazer outras adequações para chegar ao tempo máximo que seria de 3 anos? É possível ter um AVCB prévio? Como que funciona isso? O Corpo de Bombeiros, quando você vai construir um prédio, você aprova ele na prefeitura no Corpo de Bombeiros. Ele vai ter o tempo dele de construção, né, em cima das diretivas que nortearam o projeto. O primeiro auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, pelo fato do prédio, isso eu estou falando prédio comercial ou residencial. Comercial é mais difícil porque normalmente o pessoal já vai habitar, já com escritórios, por aí vai. Já acontece muito em condomínios multifamiliar, né? Quando a gente fala multifamiliar, vários apartamentos no mesmo prédio. Ele tem a possibilidade do primeiro VCB, único, exclusivo, AVCB é o único, tá? O primeiro para 1 ano pelo fato da edificação ainda não estar habitada. Então, quer dizer, ele não tem como formar brigada de incêndio. Então, a partir do momento que ele forma a brigada de incêndio, por mais que às vezes mas a construtora não saiu o ABITS ainda, o AVCB já foi tirado, isso aí cada órgão tem a sua normativa. Mas é a única vez que a edificação tem o direito de tirar um AVCB com menos tempo. 1 ano de validade, salvo nas informações anteriores, né, na visão do bombeiro, que o bombeiro pediu para que seja com menos tempo. Mas com exclusão dessa parte, o condomínio foi entregue. Os moradores já estão morando na quantidade que precisa para formar a brigada, que é uma pessoa por pavimento. Tá? Hoje não tem mais um cálculo em edificações residenciais. É uma pessoa por pavimento. Quantos pavimentos tiverem, fez a brigada de incêndio, o AVCB na renovação do AVCB, 3 anos de validade. E aqui eu faço um agradecimento para a nossa patrocinadora oficial, a administradora Sabino Condomínios. É através da administradora Sabino Condomínios que a gente consegue publicar, poder viabilizar esse material, essa entrevista, informações tão importantes para você que nos assiste. Então, agradecimento especial à administradora Sabino Condomínios, uma empresa que está há 17 anos no mercado, atendendo todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte, e tem aí, nos últimos anos, a certificação Empresa Destaque, e é a empresa que tem a melhor qualidade na prestação de serviço a nível de Brasil. Então, muito obrigado à administradora Sabino Condomínios. E aqui, Cristiano, a gente tem ali os nossos seguidores que fazem perguntas sobre o tema que a gente está colocando aqui. Então, eu tenho a pergunta do senhor José Luiz da Silva, que vem do Rio de Janeiro. É uma pergunta bastante curiosa. Como incentivar as pessoas a virem a participar do curso de brigada de incêndio, que a gente sabe que é o mais dificultoso para os síndicos que nos assistem, eles sabem dessa situação, como viabilizar, como incentivar, como conscientizar você que é uma empresa que é especializada, que tem aí inúmeros casos, né, de formar a brigada de incêndio, como fomentar isso dentro daquela pequena comunidade, fazer eles virem participar? A brigada de incêndio, Demir, é um grande problema, realmente cai nessa questão que você falou, da conscientização de quem está no condomínio, porque ali você não está morando sozinho, né? Então, um vizinho pode precisar, ou você mesmo pode precisar dentro da sua residência, e o pessoal faz assim, eles colocam, por exemplo, hoje a própria instrução técnica do bombeiro traz brigada de incêndio, né? Eu fiz uma adoção lá na minha empresa, onde que eu coloquei um convite para os moradores para formar uma brigada de emergência. Porque quando eu mudei de brigada de incêndio, eu tirei da cabeça do morador de que a primeira coisa que ele vai fazer é sair correndo do prédio. Então eu coloquei o quê? Uma brigada de emergência. Onde pode acontecer uma emergência? Pode acontecer uma criança no parquinho, caiu, se feriu, machucou, uma fratura, um ferimento. Um adulto, uma criança pode se engasgar. O que fazer? Não é somente um aprendizado, vamos falar assim, somente para dentro do condomínio, mas sim para a vida dele inteira. Então, se ele se depara com um acidente de trânsito, por exemplo, então a gente fez o quê? Deu muito certo no condomínio, onde que a gente colocou lá um chamamento, uma chamada, né? Um cartaz, onde que eu coloquei um bombeirinho segurando lá,
brigada de emergência, venha tirar as suas dúvidas e conhecimentos em momentos de precisão para o seu ente querido, colocando desse jeito, deu certo. Deu um sucesso, teve um condomínio que a gente fez lá, precisava de 18 pessoas, vieram quase 30. A instrução Olha que técnica bacana. limita a 30, né, ela Ah, para tem cada um limite formação. também, então, de... Tem, porque a visão do bombeiro, ele coloca, ele não me impõe. Se eu quiser fazer com 35, posso até fazer, mas com certeza vai cair um pouco a qualidade do que a gente vai estar expondo, né. Então a gente limita a 30 pelo que a instrução técnica limita, mas assim, quando tem muita gente, a gente fala, né, no caso eu tive um condomínio onde que eu precisava de 140 pessoas para a brigada de incêndio. É, Ah, que essa pergunta é que eu ia te fazer. Os condomínios maiores, que requer uma quantidade maior, aí você tem que fazer mais de uma, sim, mais um agendamento. mais de agendamento. Mais de um agendamento. Nós fizemos 8 agendamentos, inclusive nesse caso nós fizemos uma brigadinha kids. Nós Olha que fizemos uma brigada interessante. de incêndio com as crianças, né, foi obviamente totalmente lúdico ali tudo para eles não tiveram movimentação com hidrante e tudo, Sim. mas o momento de saber qual o telefone ia acionar, né, o corpo de bombeiros, 193, 192 é o SAMU, quando que eu tenho que ter essa visão, né, do meu coleguinha, do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu avô. Hoje tem cidades do estado de São Paulo que tem SAMU PET, né, então o PET tem um problema emergencial, quem acionar, né, então no caso de São José dos Campos ainda está, né, conversando ainda para ter isso, mas vamos chegar lá. Conversando com você, então eu posso afirmar para aqueles telespectadores, as pessoas que nos assistem, as pessoas que nos seguem, que é um mito dizer que não é possível tirar o AVCB, e sim, se você tiver uma empresa séria que consiga, de fato, se envolver nesse projeto, neste processo, e colocar que é possível, que precisa buscar, que precisa conversar, dialogar com o órgão que é o órgão do Corpo de Bombeiro. Então, assim, uma vez sendo um condomínio, sendo uma edificação, é possível sim ter o AVCB? Isso a gente pode afirmar? Pode afirmar com toda certeza, porque o corpo de bombeiros não está para impedir de estar seguro. Ele quer que esteja, ele não quer, ele quer chegar no momento de, né, de ocorrência e não é ter facilidade, mas tivemos um incidente aqui em São José, e infelizmente, né, veio 4 pessoas a óbito, onde que o corpo de bombeiros entrou e tirou 18 pessoas. 4 infelizmente não conseguiram, tinha uma situação humanamente possível, né, humanamente possível de retirar, né. Você Entendi. acha que para o bombeiro que atendeu aquela ocorrência ali, ele não ficou martelando na cabeça dele: "Se eu tivesse feito um pouco mais, será que eu não tinha conseguido?" Tá, não estou falando que eles não deram o sangue ali para Sim, fazer, sim, sim, né, mas a questão, sim, podemos afirmar sim. O que a gente tem que ver são os históricos das edificações, né. sim. Cada edificação, por mais que uma esteja ao lado da outra, uma seja igualzinha à outra, tem particularidades diferentes. Então, para vocês que não assistem, sempre é possível tirar o AVCB. Outra dica importante trazida pelo nosso entrevistado hoje é criar uma nova maneira, dar um novo nome sobre a questão da brigada de incêndio e sim brigada emergencial, que faz as pessoas enxergarem, ter um outro olhar. Cristiano, para entrar em contato com a sua empresa, quais os meios de contato que podem chegar até você, os síndicos que nos assistem? Bacana. Hoje nós temos aí o Instagram, né, @migoto processos, migoto com 2 t's, né, processos no plural. Temos nosso site que tem lá o canal de atendimento também, e o telefone, né, do escritório lá que posso, Sim. né, é 12 mesmo, Sim. 3901-8257. Ele também é o WhatsApp, cai diretamente para mim, vai ser um prazer atender os meus clientes aí da Voz Condominial, o pessoal da Sabino Tá Condominial. joia. E aqui a gente está finalizando, né, essa entrevista. Obrigado, Cristiano, por você disponibilizar o seu tempo, seu conhecimento para contribuir com essa entrevista. Você que está aí ligado, você que gostou deste tema extremamente importante, relevante, que pode salvar vidas, né? Você que nos assiste, tem um amigo, tem um conhecido que também é síndico, mande lá para ele.
se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para que todas as informações, todas as publicações que a gente estará fazendo, você vai receber ali a informação de que está disponível. Aproveite essa plataforma, é uma plataforma extremamente gratuita. O intuito é levar o conhecimento para todos aqueles que respiram um segmento condominial, moradores, prestadores de serviços, síndico, conselheiros. Então, este material é feito com muito carinho para vocês, lembrando sempre, né, que você tem voz, aqui você pode ter voz. Voz Condominial, se liga neste canal.